Olá, seja muito bem-vindo ao programa Estar Bem, um programa que tem foco em promoção e prevenção da saúde mental. Como é que você está hoje? Já se sentiu muito ansioso ou está se sentindo ansioso? Está com ansiedade? Conhece alguém que vive muito ansioso? E você já deve ter sentido também que a ansiedade, quando tem alguém muito ansioso perto de você ou da gente, parece que liga na gente alguma coisa relacionada a isso. Já se sentiu assim? Por outro lado, você faz ideia quais são as situações ou contextos em que a ansiedade se manifesta de uma forma mais presente ou mais forte ou mais firme? Então, algumas mudanças, necessidade de em algum momento falar em público, seja em entrevista de emprego, seja apresentação de trabalho, seja interação social. Então, são situações que despertam ansiedade. Mas será que toda ansiedade é doentia? Será que toda ansiedade é patológica? Como é que é isso? Fica no vídeo que a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Você sabia que o Brasil e Portugal têm índices nada saudáveis em relação à ansiedade? Nos anos de 2017 e 2019, o Brasil ocupou o primeiro lugar no mundo entre os países no quesito ou no transtorno neuropsiquiátrico de ansiedade, infelizmente. E atualmente o Brasil está entre um dos mais ansiosos do mundo. Portugal também não tem índices nada saudáveis relacionados a transtornos ou perturbações aqui, essa palavra, em Portugal. Portugal ocupa o lugar de um dos países com mais transtornos neuropsiquiátricos ou perturbações neuropsiquiátricas da Europa. Então são índices que chamam a atenção da gente para que nós precisamos fazer alguma coisa para lidar com isso, para enfrentar isso. Então não espere políticas públicas, não espere iniciativas de outras pessoas, faça você, cuide de você. E, de acordo também com os seus relacionamentos, com as pessoas que estão próximas de você, você também, à medida do possível, se você tiver condições, tentar ajudar. Às vezes a ajuda significa, olha, busca alguém para te ajudar profissionalmente. Então, muitas vezes essa força, esse apoio, essa orientação vai ajudar sim. E fique atento também, claro, com as pessoas que estão ao seu redor, para que, novamente, se for possível, você tentar ajudá-las de alguma forma. Bem, a ansiedade é uma adaptação do nosso corpo, do organismo, às situações que nós vivenciamos. Então, no primeiro momento, absolutamente normal. O problema é quando essa questão da ansiedade que gera tensão, ela se torna mais presente e mais intensa durante uma maior parte do dia, por exemplo. E aí nós podemos desenvolver o famoso transtorno de ansiedade generalizado, TAG. Você já se sentiu assim? Ou você está desconfiado que você tem isso? Bem, para a determinação mesmo do transtorno, ou para identificação, ou para diagnóstico, são necessários pelo menos 6 meses se sentindo assim. Mas quando nós, psicólogos, fazemos rastreamentos ou rastreios para a identificação de ansiedade, dentro de 2 semanas já é possível a gente identificar se a pessoa está desenvolvendo um transtorno ou não. Então, existem diversos sintomas, em torno de 20 sintomas relacionados à ansiedade. Mas os mais comuns, os mais presentes são boca seca, nó na garganta, taquicardia, aquele desconforto no estômago. Tem pessoas que suam as mãos, os pés e assim sucessivamente. Novamente, existem vários sintomas relacionados à ansiedade. E o problema é quando esses sintomas eles estão muito presentes de uma forma prolongada na vida das pessoas. Vou voltar um pouquinho. Lembre-se que ansioso todo mundo de alguma forma é. Não tem problema relacionado a isso, porque a ansiedade, novamente, é uma adaptação da gente, do nosso corpo, às realidades que nós estamos vivenciando. O problema é quando a gente começa a sentir essa preocupação excessiva, essa tensão, aquele estado de tensão permanente, digamos assim. Então a gente precisa buscar ajuda quando isso está acontecendo, porque nós podemos desenvolver uma coisa horrível que é uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. E é naquele momento da crise a pessoa tem certeza que ela vai apagar, que ela vai morrer. E muitas vezes essas pessoas vão até a emergência e lá a equipe médica identifica que ela não tem nada no coração, por exemplo. E aí fala com ela, busca um psicólogo ou busca um psiquiatra para você lidar com isso. O problema da ansiedade é que ela abre as portas para mostrar o que é alguma coisa relacionada à insegurança, relacionada a medo, relacionado a uma condição ou situação que a gente tem medo de lidar ou a gente acha que a gente não vai dar conta.
Então, diante disso, a gente começa a sentir uma espécie de medo excessivo, uma tensão contínua. E, infelizmente, o transtorno é caracterizado. Para lidar com ele, nós psicólogos buscamos identificar quais são as causas, enfrentar essas causas, mas às vezes vai ser preciso sim uma ajuda médica. E aí o psiquiatra, já que nós psicólogos não prescrevemos ou não receitamos medicamentos, então o psiquiatra, que é o médico adequado, indicado para lidar com as situações, vai avaliar, identificando a necessidade de passar um ansiolítico, por exemplo, ele vai prescrever. Mas aí precisa de uma avaliação médica para isso. No dia a dia, o que nós podemos fazer para a gente enfrentar a nossa ansiedade? Em primeiro lugar, quais são as causas? O que está nos desestabilizando no sentido da gente ter medo, ter receio de enfrentar uma determinada situação? Quais são as causas? Em segundo lugar, como nós podemos lidar com essas causas, enfrentando essas causas? Às vezes eu já ouvi de paciente, Marcos, eu já fico ansioso ou ansiosa antes de ir para o trabalho, porque eu já sei que eu vou vivenciar situações lá. Então, quais seriam as alternativas diante disso? No primeiro momento, o óbvio é mudar de emprego, mas nem sempre é tão simples assim. Então é preciso trabalhar muitas vezes o que eu chamo de pontes. Quais são as pontes? O que a gente pode construir em termos disso para a gente lidar com essa situação? No exemplo da pessoa que se sentia muito ansiosa em relação à questão do trabalho, não posso pedir demissão agora. Então começa a buscar uma outra oportunidade. Continua no trabalho e aí a gente, na terapia, identifica quais são as situações que podem ser trabalhadas em termos de área profissional mesmo, para que a pessoa lide melhor com aquele contexto até ela conseguir realmente mudar de situação, por exemplo. Uma outra coisa que ajuda muito, exercício ou atividade física. Os exercícios vão trabalhar ou vão ser vivenciados pela gente como se fossem verdadeiros remédios naturais. Então, nós precisamos fazer exercício físico. Eu trabalho isso com todo mundo que eu atendo. Essencial. Independentemente do transtorno ou da perturbação, é essencial fazer exercício físico. Estou dizendo perturbação porque aqui em Portugal a palavra transtorno neuropsiquiátrico, a gente fala perturbação neuropsiquiátrica em função disso. Uma outra coisa essencial é sono, dormir bem. Dormindo, estamos repousando, o cérebro está fazendo um monte de coisas. E uma dessas coisas é produzir os neurotransmissores para no dia seguinte a gente poder estudar, poder trabalhar, poder passear, enfim, o que a gente for fazer. E a gente conseguir vivenciar isso de uma forma mais tranquila. Mas se a gente dorme pouco ou dorme mal, naturalmente no dia seguinte, vamos lá, olha que lista: ansiedade, impulsividade, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio, tudo fruto de uma noite não dormida ou de várias noites mal dormidas. Então, dormir bem é essencial. Outra coisa que ajuda também é a alimentação. Os nutricionistas orientam e corretamente para que a gente tenha uma alimentação mais saudável possível. Isso é óbvio que vai ter impacto também em relação ao nosso comportamento ou em relação à nossa ansiedade. Quanto mais fast food, quanto mais alimentos processados, industrializados, mais isso contribui para a nossa ansiedade, mais contribui para uma dificuldade em relação à questão do nosso comportamento em termos de calma, de serenidade. Então, essas três coisas são essenciais: exercício físico, sono, alimentação mais natural. Eu tinha citado anteriormente a questão de enfrentar as causas, a gente identificar. Às vezes a gente recebe algum cliente ou paciente para atendimento e a pessoa diz: eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei qual é a situação. Eu estou me sentindo com muito medo, eu estou me sentindo muito ansioso ou muito ansiosa. Diante disso, a gente vai trabalhar para identificar de onde vem isso. Muitas vezes é na infância, muitas vezes é na adolescência que começa, muitas vezes é no relacionamento abusivo que a pessoa está. Voltando, por exemplo, do trabalho. Muitas vezes é alguma situação do trabalho. Então precisa se enfrentar isso. Não ache, não pense, não espere e não crie expectativa de que o tempo vai resolver as coisas. Não funciona assim. Muitas vezes acontece exatamente o contrário. As coisas se cronificam e o sofrimento aumenta em função de passar o tempo e a gente não ter feito nada para lidar com aquilo. Não espere também que alguém vai chegar, principalmente se você for adulto, para resolver a sua situação. Acredita-se que você vai ter condições de buscar ajuda já que você é adulto ou que você vai lidar com aquela situação. Então, acha que esse vídeo te ajudou? Como é que foi isso?
Vamos ver em seguida uma técnica que é essencial para lidar com a ansiedade. Todas as vezes que você se sentir ansioso, pode ser nervoso, tenso, o que for, faça, não espere escalar, ou seja, não espere se sentir pior para tentar fazer alguma coisa. É uma técnica muito simples, mas que ajuda muito. A técnica da respiração controlada. Você vai inspirar pelo nariz, contando no pensamento 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, de acordo com a sua capacidade respiratória, inspira. Segura o ar dentro de você, contando 1, 2, 3 ou 4, e solta o ar pela boca, novamente contando 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Tem até algumas pessoas que atualmente estão sugerindo que essa expiração seja mais longa ainda do que a própria inspiração e do próprio segurar o ar dentro de si. Então, se for o seu caso, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, na hora de você expirar pela boca. Vamos fazer? E essencialmente isso. Ah, mas quantas vezes? Até você se sentir melhor. Pode ser 2 minutos, 3 minutos, 4, 5. Até você perceber que você está mais calmo, mais tranquilo. Isso pode ser feito em qualquer lugar. Sentado, aguardando alguém, em pé numa fila, enquanto você está aguardando, esperando, enfim. Em qualquer lugar pode ser feito isso. Então, alguns recursos extras. Primeiro, ouvir sons, músicas. Pode ser músicas calmas, devem ser, na realidade, músicas calmas ou tranquilas. Nada agitado, você já está ansioso, então você também pode ouvir sons da natureza. Tem vários vídeos no YouTube com sons do riacho, da noite, dos pássaros, das ondas, do vento, aquilo que trouxer mais calmo para você. Outro recurso também que ajuda muito, ver paisagens que você gosta. Pôr do sol, mar, montanhas, campos floridos, o que for de mais bonito que o que você achar. Então veja, porque isso também naturalmente vai trazer mais calma, mais tranquilidade para você. Isso ajuda muito dentro dessa questão da ansiedade. Tem uma outra coisa também que você pode fazer, mas aí você precisa estar sozinho. Se você estiver muito ansioso em casa, por exemplo, ou algum espaço que você está sozinho, quando você expirar, inspira normalmente, contando conforme a gente ensinou, segura o ar, na hora de expirar pela boca, emita, faça o som de V de vovó e U de uva, VU. Então isso estimula o nervo vago, e a estimulação do nervo vago faz com que nós nos acalmemos muito rapidamente. É impressionante. Então esse som VU, na hora de você expirar, vamos fazer? Inspira, segura, solta pela boca, VU. Esse VU estimula o nervo vago, e a estimulação do nervo vago faz com que nós nos acalmemos muito mais rapidamente. Mas claro, você não vai fazer isso no meio de todo mundo. Vamos dizer, não batia bem da cabeça, agora então que pirou de vez, enlouqueceu totalmente. Mas se você estiver sozinho, lembre-se do VU, V de vovó e o de uva. Tá? Esse som, novamente, faz vibrar o nervo vago. Uma coisa também que ajuda muito, não todo mundo, é a questão de um abraço. Você está se sentindo muito ansioso e você tem perto de você alguém que você se sente seguro para pedir um abraço, peça, não tem problema nenhum. É uma coisa gratuita, mas precisa ser um abraço mais apertado e mais demorado. Isso também ajuda a fazer com que a ansiedade reduza. Para outras pessoas, um aperto de mão, um segurar na mão de uma forma um pouco mais firme também é o suficiente. Mas lembre-se, nem todo mundo é ajudado com as mesmas coisas. Então, se não fosse esse o caso, e alguém oferecer para você, perceber que você está muito ansioso e oferecer um abraço, você agradece. E aí fica a intenção da pessoa de buscar ajudar. Mas você também, por outro lado, se respeitando, já sabendo que isso não vai te ajudar, você não faça. Porque senão, o que vai acontecer? O efeito vai ser o contrário. Você vai se sentir ainda mais ansioso se você for abraçado e não for essa forma, por exemplo, que deixa você mais calmo ou mais tranquilo. Muitas vezes, durante uma crise de ansiedade, as pessoas dizem que não estão conseguindo respirar. Essa é a sensação delas. É claro que elas estão respirando, porque senão elas pelo menos desmaiariam.
Mas essa é a sensação, uma coisa tão intensa, é como se o ar não estivesse entrando. Então, qual é a orientação? Assim que você perceber que a crise vai chegar, porque depois de um determinado tempo você percebe, você consegue interpretar que a crise em você está chegando, então, ao primeiro sinal, você entra imediatamente com a técnica da respiração. Uma outra coisa também é você não ficar ali curtindo a crise. Como assim? Não espera a crise passar para você fazer alguma coisa. Se você tiver que sair, se você tiver que fazer algum trabalho, se você tiver que fazer alguma coisa, faça. Porque aí você muda o foco daquela situação da chegada da crise. E aí, essa chegada da crise, qual é o aspecto positivo? Isso provavelmente vai servir para você como uma janela para você identificar um ponto de fragilidade. Alguma situação que você precisa enfrentar, que você precisa lidar e que você está com dificuldade. E aí fica, o aspecto positivo é isso, qual? Quando a gente identifica fragilidades na gente, nós precisamos buscar resolver essas situações. Então, porque senão a gente vai ficar, óbvio, vulnerável ou fragilizado aquele contexto. E isso não é confortável, não é bom para ninguém. Pode ser que você se pergunte, mas por que algumas pessoas são mais ansiosas do que outras? Bom, em primeiro lugar, as pessoas, todos nós somos diferentes, e que bom, né? Que bom. Mas existem algumas coisas que contribuem diretamente para essa questão do desenvolvimento do transtorno, já que a gente tinha visto que ansioso, um pouco, todo mundo é, e isso é normal, não tem problema nenhum relacionado a isso. Mas se tivemos uma infância onde os nossos pais foram muito inseguros, num extremo e o outro muito rígidos, esses dois extremos contribuem para que um desenvolvimento de uma ansiedade futura, por exemplo. Em relação à questão das redes sociais, isso contribui também para o desenvolvimento dos transtornos ou das perturbações, tanto em termos de ansiedade quanto em termos de depressão. Então, nós precisamos usar isso com moderação. Há também estudos mostrando que a partir do Covid para cá houve um aumento global de transtornos neuropsiquiátricos ou perturbações neuropsiquiátricas. Então a gente precisa ficar atento novamente relacionado a isso. Então esses fatores relacionados à infância, relacionados ao uso excessivo de redes sociais, relacionados também ao momento existencial que a gente está, a nossa projeção em relação ao futuro, como é que a gente está vendo o nosso futuro? A gente está vendo de uma forma positiva, negativa? Então tem um pensamento muito interessante, popular, que diz: excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Então a gente precisa estar alinhado com isso. Em um outro vídeo a gente vai falar sobre a questão das pazes com o passado, mas hoje que a gente está conversando sobre ansiedade, vamos planejar ou planear aqui em Portugal o nosso futuro, sim, mas de uma forma saudável, não buscando vivenciar alguma coisa hoje que ainda não aconteceu, fazendo com que a gente sofra excessivamente e fazendo com que a gente não fique bem. Porque se a gente está muito preocupado com o dia de amanhã, a gente, na maioria das vezes, vai ter dificuldade de fazer o que nós podemos ou devemos fazer no dia de hoje. Então, vamos pensar assim em termos de futuro, mas em termos de planejamento ou planeamento, para que a gente venha buscar atingir os nossos objetivos de uma forma onde que, entre aspas, diariamente a gente faça o nosso dever de casa para vivenciarmos uma situação saudável hoje e no futuro também. Pode ser que você esteja fazendo tudo isso e continue sem se sentir melhor, ou você ainda não tenha feito. Se você fizer as dicas, as orientações e colocá-las em prática do que nós conversamos aqui, e mesmo assim você não estiver ou não se sentir melhor, avalie a possibilidade de você buscar uma ajuda profissional, ou seja, buscar um psicólogo para ajudar você. O nosso programa tem atendimento online e presencial em Coimbra, Portugal. E há também alguns lugares do Brasil onde há também atendimento presencial. Mas, para isso, faça contato conosco através das nossas redes sociais. Para você receber mais conteúdos relacionados à saúde mental, inscreva-se no canal Minuto Naturologia. Conforme você deve saber, absolutamente gratuita a inscrição. E fala para a gente nos comentários, como é que você vivenciou a situação de ansiedade pela última vez que você teve? Ou qual é a situação que deixa você mais ansioso? Ou que causa mais ansiedade em você? Por outro lado, também, qual foi a situação que você se lembra que você ficou mais ansioso?
você se percebeu mais ansioso? Se durante o vídeo você se lembrou de alguém, então compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque provavelmente irá ajudá-la. E, mais uma vez, até o próximo vídeo.